não técnico, de que a NASA já lançou mais de 2.000 tecnologias baseadas em tecnologia espacial. É uma diversidade muito grande, né? E só no Brasil a gente tem... Aí você falou do filme, Diana. O filme é aquele com o Wagner Moura, né? O Elysius, alguma coisa assim, que eles fazem justamente uma estação espacial, né? E o grão de bico, ele é um grão rico em proteína. Vocês vão testar piqui pra lá também, né? Pelo amor de Deus. De Deus. Vocês têm que testar pra lá. Mas é um equipamento pequeno, não dá para fazer em larga escala, então são coisas que a gente não consegue simular 100% o que acontece no espaço. Precisa testar para ver o que vai acontecer. Vamos mandar os mais novinhos daí. Não. Chama na Botina, o seu programa cast semanal. E essa semana a gente tá com uma queridíssima, daquelas que a gente faz aquelas descobertas na internet, né? Que é aquelas pessoas, mulher, vamos começar, né? Que Sim. É mulher, né, Lara? Uhum. É da Embrapa. Nossa, aí a gente já fica assim, né, toda cheia, né? Porque quando vem mulher e vem da Embrapa, a gente já fala assim, vem tema bom por aí. Então, vou logo dar aqui as boas-vindas para Alessandra, que está aqui com a gente hoje. Bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar conversando com a gente. E a gente já começa aqui dando as boas-vindas e pedindo para você se apresentar. Quem é a Alessandra? De onde que tá falando? Vamos conhecer a Alessandra, gente. Obrigada, Diana. Obrigada, Lara. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Eu fico muito contente de estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente está fazendo. Eu sou Alessandra Fávero, eu sou da Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, mas eu estou em São José dos Campos, porque a Embrapa está criando uma unidade mista de pesquisa e inovação em agricultura espacial, junto com o Parque de Inovação Tecnológica, que é o PIT, né, e várias outras instituições que serão convidadas, e nós estamos nessa linha. Brincando agora, né, porque nós temos o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Maranhão, que ele deu uma entrevista pra gente, ele comentou assim, se os Estados Unidos têm a NASA, o Brasil tem a Embrapa. Não sei não, mas agora eu acho que ninguém segura mais essa Embrapa não. Agora os dois. Agora, entendeu? Então, onde é que vai ser? Ficou agora difícil, né, filho? Tá tipo assim, se Deus é brasileiro, então tá difícil o negócio pro pessoal, para os outros países aí. Alessandra, mas a tua formação dentro da Embrapa, conta um pouquinho dessa tua história junto com a Embrapa também, por favor. Sim, a minha formação, eu sou engenheira agrônoma, eu fiz Universidade de Brasília, fiz mestrado na Unesp de Botucatu em genética, de plantas, e fiz doutorado na Exalc USP em genética e melhoramento de plantas. Então eu tenho já 23 anos de Embrapa, trabalho com essa parte de genética, melhoramento, cruzamentos entre plantas, seleção de melhores materiais, sempre junto com a equipe para o lançamento de cultivares, etc. Então essa é a minha formação. Coisa boa. Mas, Alessandra, vamos entrar nesse papo assim que como a Diana falou, a gente fica se perguntando como é que estão esses estudos, como é que estão toda essa tecnologia usada, como é que surgiu essa ideia, quem é que vai colher esse negócio? Então, tudo começou, essa ideia, na verdade, começou mais ou menos em 2021, porque o Brasil assinou o Acordo Artemis, e o acordo, ele preconiza e tem por principal objetivo o retorno dos seres humanos ao espaço, né? Não agora mais chegar e voltar, mas chegar e construir bases permanentes lá, para ficar mais tempo por lá, seja na Lua, em Marte. Então esse é o programa Artemis,
que é coordenado pela NASA, mas que hoje em dia outros países que não estão no Acordo Artemis também pensam nessa exploração do espaço profundo, como eles falam, né? Então, naquela época, em 2021, o Brasil assinou esse acordo. Em 2022, saíram os objetivos do Acordo Artemis, que alguns deles estavam associados ao cultivo de plantas no espaço. Até porque a gente imagina que ir para o espaço, ir para um local tão distante, não dá para levar comida pronta, né? Porque fica muito caro para isso. Então, você imagina que daqui à Lua, né, o valor de 1 quilo de levar qualquer coisa daqui até a Lua é $1 milhão. Uau. Então, levar 1 quilo de qualquer coisa é impossível a gente levar comida pronta. Então, se a ideia é ter bases permanentes, a comida tem que ser cultivada lá. Então, dado que o Brasil é reconhecido internacionalmente pela sua pesquisa agrícola, pelo agro, pelas exportações, etc., nós acreditamos que a gente poderia contribuir dentro desse acordo com pesquisas agrícolas. Então, hoje a Embrapa assinou um acordo de cooperação técnica com a Agência Espacial Brasileira, né, e nós temos agora uma rede, que chama Rede Space Farming Brasil, em que várias instituições estão envolvidas. Então, não só a Embrapa, né, mas agora várias instituições de pesquisa, universidades, etc., compõem essa nossa rede. Então, é por aí que a gente começou, né, e é isso. Aí a gente escolheu culturas para trabalhar, enfim. Sabe que você falando isso, eu acho que assim, ou a gente lembra de um filme que é um dos mais antigos, acho que é De Volta para o Futuro. Eu fiquei tentando imaginar alguma coisa assim, do tipo, né? Tantos outros filmes, claro, que trazem essa ideia de que a gente pode ir para um outro país, para um outro mundo, né? Não é um país, não, para realmente para um outro planeta. Eu fiquei imaginando aqui, dentro dessas possibilidades, realmente é assim, o quanto isso já está encaminhado e avançado no sentido de como selecionar as opções que seriam possíveis, de sementes que seriam possíveis para serem levadas, porque isso vai levar em conta, acredito eu, né, assim, num pensamento assim bem não técnico, de que nós temos um mundo nosso, da Terra, hoje, é uma diversidade muito grande, né? E só no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande. Então, se dentro do Brasil, quer dizer, com todos os trabalhos que a Embrapa possui no Brasil afora, realmente eu acredito que a base de dados que a Embrapa possui pode realmente corroborar muito fortemente para esse projeto, não é? Com certeza. Nós temos na Embrapa várias, né, nós somos 43 unidades no país, né, então a gente pode contribuir muito, e vários outros institutos também, que são estaduais ou federais, em linhas diferentes. Por exemplo, dentro desse projeto a gente precisa de pessoas, engenheiros, físicos, né, que pensem no espaço, que entendam como é o ambiente espacial, como é a radiação ionizante que vai estar lá, que nós precisamos preparar as plantas para serem mais tolerantes a essa situação. Então, não são só agrônomos ou biólogos, nós vamos ter que ter uma equipe multidisciplinar muito grande, porque, por exemplo, nós não vamos ter a hora de um astronauta, por exemplo, é extremamente cara. Então, nós não podemos ter uma pessoa lá o tempo inteiro cuidando das plantas. Então, temos que ter toda a automação, inteligência artificial, aprendizado de máquina, tudo isso envolvido. Então, o que vai ser muito interessante, porque todas essas tecnologias que a gente está pensando no espaço, elas vão ser retornadas para a Terra.
Então, a ideia é ter cultivares que sejam mais eficientes no uso de água e energia para o lançamento no mercado, né? E a mesma coisa, tecnologias de cultivo em ambientes protegidos, em ambientes indoor, porque aí, inclusive com automação, etc., para garantir a segurança alimentar de lugares que tenham também, que sejam ambientes extremos. Nós temos locais em processo de desertificação. Por que a gente não pode ter uma melhor segurança alimentar nessas regiões, utilizando tecnologias espaciais? A NASA vem fazendo isso há muitos anos, né? Então, a NASA já lançou mais de 2.000 tecnologias baseadas em tecnologia espacial, que a gente usa no nosso dia a dia. Então, telinha de celular, essas telinhas pequenas, né? A ferramenta sem fio, né? Tudo isso são tecnologias espaciais que a gente usa no nosso dia a dia. Então, a ideia da rede é essa também, né? Trazer essas tecnologias todas para o nosso dia a dia, para o dia a dia do produtor e garantindo, né, a alimentação e etc. da população e novos produtos lançados no mercado, novas cultivares lançadas no mercado, mais produtivas, mais nutritivas, mais compactas, enfim, com toda uma tecnologia nova. E, Alessandra, quando você fala tudo isso, aí a cabeça da gente vai... A minha tá rodou aqui. Eu tô bem aqui pensando assim, quando ela falou que vai ter, né, eu já tava fazendo uma lista de umas pessoas que eu queria que fosse morar lá para fazer o trabalho, né, são pessoas assim, não custa... Sem contar. Passageira. Passageira é bom. Aí você falou do filme, Diana. O filme é aquele com o Wagner Moura, né? O Elysium, alguma coisa assim, que eles fazem justamente uma estação espacial, né? E aí entra aquela questão que no filme é os podres e podres de ricos que vão pra lá. Mas como toda colônia começa de alguma forma, quem sabe, né? Tem uns nomezinhos que a gente dá e pode ser sorteado, vai que... Mas, Alessandro, o que eu quero é assim, como eu falei, que eu fico imaginando muito, porque outro tipo de atmosfera, né? Aquela questão de zero de gravidade. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente ouve falar, tanto em filme quanto em documentário, quando Hollywood faz filmes a respeito do pessoal que viaja para a Lua, na questão de que envelhece os astronautas, tem aquele... Eu não vou saber usar a palavra técnica certinha para isso. Mas eu imagino que vocês devam estar estudando também para que esse alimento não perca a tua qualidade nutricional num ambiente tão, né, hostil. Hostil. Eu ia dizer desigual a minha palavra, mas é realmente isso. Mas eu sei que isso para vocês é quase nada, porque nós temos uma base ali na Antártida que é só o Brasil que aguenta segurar os trem lá. Brasileiro é complicadinho assim nesse sentido. Mas tem também, já tá essas pesquisas assim, como é que é feito? Vocês têm uma caixa, um laboratório? Laboratório, claro que vocês têm, né? Pergunta idiota. Simulador. Para testar isso, se já tem alguma espécie que vocês estão testando, alguma cultura que vocês estão testando. Eu já estou imaginando, gente, o povo já implica com o Brasil porque nós plantamos aqui pouca terra e muita coisa. Imagina nós plantar no espaço, galera, não vai sobrar para ninguém. É verdade, né, Lara? Então, nós escolhemos 2 culturas, tá? Para começar, isso não quer dizer que a gente não vá abrir para outras culturas, a ideia é ir abrindo, né? Mas como a gente resolveu focar toda a equipe em 2 culturas, para a gente ir aprendendo, para a gente ir abrindo, né, essa trilha, porque é tudo muito novo para o Brasil nesse sentido. A gente tem que fazer parcerias no exterior, tem que conhecer, né, e como mandar esses materiais para o espaço, etc. Então, a gente resolveu escolher 2 culturas para começar, que foram a batata doce roxa e o grão de bico. A batata doce roxa, porque ela é rica em carboidrato, né, de alta qualidade, e roxa, e ela é rica em antioxidantes.
o que é muito interessante para a saúde humana e para a saúde da própria planta. E principalmente em condições de radiação cósmica, como tem, né, que é extremamente prejudicial à saúde não só dos seres humanos, como das plantas. E ela pode ser consumida quase inteira. Então, as folhas, por exemplo, podem ser comidas refogadas, elas são ricas em proteína, fibra. Então, o que é legal, porque reduz a quantidade de resíduo, né? Então, imagina no espaço, tudo tem que ser reaproveitado, tudo tem que voltar para o sistema. Então, a água tem que sair e voltar para o sistema, ser tratada, o resíduo, a mesma coisa. Então, é um ambiente completamente, assim, que precisa ser aproveitado, tudo precisa ser aproveitado. A gente não pode ficar mandando as coisas para lá, né? E o grão de bico, ele é um grão rico em proteína, fibras, né? Então fica aquela dobradinha do carboidrato e proteína, né? Assim como a gente tem o arroz e feijão, né? Então a gente escolheu essas duas culturas. E para começar, né? E sim, a gente tem a ideia é inicialmente simular situações que acontecem no espaço. Tem alguns laboratórios que a gente consegue simular, né? Por exemplo, radiação com nêutrons, a gente consegue simular, né? Então, esses estudos são feitos pelos físicos, tem professores do ITA, do INPE, do Instituto de Estudos Avançados, todos nessa linha, né? Mas tem algumas coisas que a gente simula, mas a gente sabe que não é bem, assim, a gente não consegue simular 100%, que é, por exemplo, como a Lara está falando, da microgravidade, né? A gente tem equipamentos que você coloca sementes ou, por exemplo, micro-organismos e ele começa a girar em todos os sentidos. E aí a plantinha ou o micro-organismo, ele não sabe, a bactéria não sabe o que é embaixo, o que é em cima, ela confunde, né? A gente engana a planta ou enfim. Mas é um equipamento pequeno, não dá para fazer em larga escala, então são coisas que a gente não consegue simular 100% o que acontece no espaço. Na Estação Espacial Internacional, a gente tem uma condição que é a microgravidade, e que aí o pessoal fica voando lá e tal. Na Lua, já tem uma gravidade parcial, que é 1/6 da gravidade que a gente tem na Terra. Então, é possível que o efeito dessa gravidade parcial seja menor ou menos diferente, digamos, do que na estação espacial, que é a microgravidade. Mas da mesma forma que a microgravidade afeta as pessoas, porque tem perda de cálcio nos ossos, tem perda muscular, por isso que os astronautas em condições da estação, eles fazem muito exercício para não perder isso, para quando retornar não ser tão difícil a adaptação. As plantas também sentem, são seres vivos, então da mesma forma eles devem sentir, né? A gente tem situações de que existe diferença de entrada e saída de cálcio dentro das células, então tem uma série de fatores que a gente sabe que vão ter que ser adaptados, e a gente só vai conseguir fazer isso testando. E a ideia é mandar sim plantas para a estação espacial e ver o comportamento, se crescem bem, se não crescem. Tem algumas plantas que eles já conseguiram crescer de forma eficiente. Então, tem alface, tomate, lá na Estação Espacial Internacional. Então, existe esse sucesso em algumas culturas. Então, a ideia é a gente testar o grão de bico e a batata doce agora. Que maravilha. O grão de bico e a batata doce, no caso, assim, quando você fala de que já tem tomates lá na Estação Espacial e alface, mas foram levados sementes, né? Isso. Eles levam a semente para lá, Sim. Eles plantam numa como se fosse uma casa de vegetação, uma estufa pequenininha, sim. com iluminação e tal, e elas crescem lá. Ah, ok. Né? Eles levam semente. Porque você tinha dito antes a questão do custo para se levar, né? Então, do peso, né? Não, que a gente faz essas perguntas, que muitas vezes as pessoas ficam assim, cara, mas como é que leva um alface? Como é que leva um pé de tomate, né? Então, aí eu fiz a questão da pergunta da semente por isso, para que
né, o pessoal entenda que é... Cara, mas eu... Sinceramente, assim, 2001 Odisseia no Espaço já acontecendo, aqueles filmes que a gente via há 20 anos atrás, que a gente falava que ia ser impossível, tá bem aqui já, né? Tá bem já na realidade. Não sei se vocês já viram aquele filme Perdido no Espaço. Sim. Que é com o Matt Damon, Sim. que planta batatas, não sei o quê. Então, todo mundo pergunta, né, sobre esse filme. E agora, em outubro, nós vamos fazer um simpósio aqui em São José dos Campos, que é o primeiro simpósio internacional de agricultura espacial, que vai ser no dia 14 e 16 de outubro, e um dos convidados é o Dr. James Green. Ele foi pesquisador-chefe da NASA, e ele ajudou lá em Hollywood a fazer a parte técnica, parte científica desse filme do Perdidos no Espaço. Uau. Então ele vem a gente vai assistir o filme, né? Sim. Então tá todo mundo convidado para o evento, né? Dá para, pelo link, se colocar no Google Agricultura Espacial, já vê a nossa página, já vê o simpósio lá, tá tudo lá. E vai ter uma sessão de cinema e ele vai explicar como foi esses bastidores, como foi essa parte técnica do filme. Vocês estavam falando de filme, eu me lembrei. E ele é uma pessoa muito gentil, muito querida, então vai ser uma oportunidade muito única. É bom quando você tem, assim como você aqui hoje conversando com a gente, tem pessoas que são disponíveis, né, para que os outros saibam o que está acontecendo. Alessandra, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando apareceu essa ideia na Embrapa, quem riu mais, assim? Quem pensou assim, não, né? Não, porque alguém tem que chegar com a ideia. Não é? Então, meio que foi mais ou menos na mesma época. Eu comecei a conversar com meu chefe sobre essa ideia, porque a gente tinha muitas reportagens, eu já tinha visto muitas reportagens da China enviando sementes para o espaço, e essas sementes elas ficavam orbitando a Terra por 15 dias, mais ou menos, e quando retornavam, eles recuperavam essas sementes, eles distribuíam para os programas de melhoramento, e os melhoristas, eles lançavam novas cultivares baseado em variabilidade que acontecia no espaço. Sim. Então, esse combo aí, microgravidade, radiação ionizante cósmica, fazia com que fosse possível gerar novos materiais mais tolerantes a doenças, a pragas, enfim, mais produtivos, mais nutritivos. Então, hoje a China, ela já lançou mais de 200 cultivares baseados em tecnologia espacial. Então, tem outros países nessa linha também. Então, a gente começou falando isso na Embrapa Pecuária Sudeste, e ao mesmo tempo o Brasil assinou o Acordo Artemis, e a Agência Espacial Brasileira estava procurando alguma linha para contribuir, e foi mais ou menos na mesma época. Então, casou as duas formas, né, assim, de cultivo de plantas no espaço e tecnologias em benefício à sociedade brasileira. Então, foi mais ou menos assim. A Alessandra fala isso e, assim, traduz de forma bem simples, inclusive, para mim, o fato realmente que a grande preocupação do mundo é o alimento. Né? Claro. Essa coisa do experimentar. A gente fala muito sobre isso aqui também, Alessandra, que se fosse uma questão de escolha, porque tudo na vida é escolha, né? Se eu vou usar um agrotóxico, que a gente nem gosta dessa palavra, mas é a nomenclatura oficial, então é assim, por que é agrotóxico, quanto se usa, por que se usa, tudo isso, e você falou muito sobre a questão do melhoramento genético, aí vem questões como transgênicos, o que é o tal do transgênico, o quanto ele pode ou não pode afetar, se ele traz algum tipo de prejuízo, e eu tô trazendo essa minha fala, inclusive para perguntar para você se o número de variáveis
diferentes que as pessoas, e aí no caso também, essas plantas vão estar expostas, que já foram, tipo, identificadas já nessas experiências, porque dentro desse cenário, que é vamos chamar de cenário normal, que é o da Terra, seja no Brasil ou em qualquer lugar, mas é o cenário daquele local, e desse outro planeta, por exemplo, da Lua. O quanto isso muda, porque aí vamos lá, como que é essa disponibilidade, por exemplo, de água, de luz, além dessas outras coisas que são completamente diferentes e que podem prejudicar a planta? Você diz como é diferente em relação aqui, né? Isso. Tudo é muito diferente. Tudo é muito diferente. Então, por exemplo, na Lua, nós vamos precisar de uma proteção, né? Uma blindagem para poder proteger os seres humanos e as plantas, etc. Então, uma das alternativas que eles têm feito é manter as plantas e as pessoas, etc., em tubos de lava, entendeu? Não seria na superfície. Então, essa é uma primeira proteção. A segunda possibilidade é o uso de água que já foi identificado no Polo Sul da Lua. Então, a gente usa a estrutura lá. Entendeu? Então, tudo tem que ser adaptado. Existe o solo lunar, que chama regolito, que é muito diferente do nosso, e que aí a gente está testando já com simulantes de solo lá, lunares e marcianos, etc. Para ver essas adaptações e como é que a gente conseguiria melhorar esse solo. Então, tudo isso está sendo estudado, primeiro aqui, né, na Terra, e depois na estação espacial, foguetes. E aí, lá no futuro, que não é para essa geração, aí sim a gente pensa em Lua e Marte. Né? Nossa. E leva muito tempo, né? Porque, na verdade, uma coisa que você falou sobre essa questão, lavra? Tubos de lava. Tubos de lava. É como se fosse um bunker. É como se fossem cavernas que existem lá. Lembra que tem uns buracos lá na Lua? Então, esses buracos são formas de proteção natural que um dia podem ser que as pessoas tenham um ambiente protegido lá dentro, porque lá não tem atmosfera, tem que ter tudo artificial. Iluminação artificial, fertilização artificial, tudo artificial lá. Né? Então, é dessa forma que as pessoas estão pensando. Olha, é um cenário completamente inóspito mesmo, né? Imagina, eu que já tenho medo de andar de avião, imagino de foguete. Imagina a velocidade, né? Não, imagino. A vantagem é que toda vez que, né, quando vai voltar para a Terra, ele já cai na água, então já é um sossego que a gente tem. Pois é. Mas agora, a gente estava falando só, desculpa, a gente estava falando sobre as tecnologias que a gente já tem, como a gente nem imaginava chegar onde a gente já chegou, né? Situações em que os foguetes, eles retornam, parte do foguete já estaciona, né? Sim. Antigamente o foguete não dava ré, agora o foguete dá ré. Então, como que a gente não pode imaginar que um dia... Pode ser, não vai ser logo, mas quanta coisa a gente não imaginava que ia acontecer, a comunicação que a gente tem entre as pessoas, via celular, imagens, hologramas, pedir comida, drones, tanta coisa que a gente sabe hoje em dia, nem imaginava que, meio que Jetsons, né, assim. Exatamente. E você falou sobre isso, eu li hoje, né, que eu não tenho certeza se foi na data de hoje, mas foi agora por esses dias. A Tesla entregou o primeiro veículo que saiu da fábrica, né, da loja. Ele foi sozinho para casa do cliente. O cliente não foi buscar o carro. E ele é para ser uma espécie de carro autônomo táxi. Então, você compra um carro que vai trabalhar para você. Você não precisa nem saber dirigir mais, né?
Mas aí quando você assistiu Eu, Robô, você fica assim, entrarei nesse táxi, deixa o povo testar mais um pouquinho, que se ele surtar, não vai surtar comigo. Eu fiquei imaginando ele aqui em Balsas ou na Índia, com aquele trânsito louco, com aquele tanto de moto. Não tem como você ele vai pra frente, será que ele volta, será que ele faz? Eu teria vontade de ver uma cena dessas. Acho que não vai demorar muito. Mas olha, Alessandra, você falando sobre isso, e aí o exemplo que você trouxe da questão da China, que aí realmente assim enfoca muito essa questão da questão alimentar, da segurança alimentar em todos os aspectos, seja segurança alimentar em termos das sementes, em termos de qualidade e produtividade e tudo mais, assim como realmente de termos quantidade para alimentar pessoas, né? E eu acho que esse é o grande desafio que a China está buscando, né? Num primeiro ponto é alimentar as pessoas. Exato. E assim, não só a China, né, mas vários países do mundo, por exemplo, a tecnologia que a gente fala de cultivo indoor, que a ideia é usar, é a de fazendas verticais, né? E a principal e a maior fazenda vertical que a gente tem no mundo é em Dubai, no meio do deserto lá. Então, exatamente pelo fato de precisar economizar água, energia, né? Então, uma série de fatores que são fundamentais. Então, a própria China, né, para alimentar as pessoas. Então, outro fator que a gente pode pensar que os ciclos de cultivo indoor, você consegue acelerar o crescimento de plantas, né, acertar relógios circadianos, que eles, assim, relação luz e escuro, você faz com que a planta cresça mais rápido, então você tem mais safras por ano, e aí diminui o custo de produção, enfim, tem uma série de possibilidades, né, de uso dessas fazendas verticais, né, então é bastante interessante essa tecnologia que a gente pode usar. Lembrei do exemplo da questão da luminosidade associada com a irrigação, que já está em uso no Brasil, né? Exatamente com essa tipos, cores, né? Quer dizer, você tem um sistema lá de irrigação que está lá, poderia simplesmente estar irrigando, mas ele está fazendo muito além disso, né? Usando a luz certa, né? Intensidade certa, tempo certo, para dar maior produtividade, fazer a planta crescer mais rápido e isso sem afetar a qualidade do produto, muito pelo contrário, né? Exato, e assim, dá para fazer biofortificação com a irrigação associada, então uma das tecnologias que nós vamos testar é a aeroponia, então a gente economiza a água nesse sentido, então tem muitas vantagens no estudo, né, dessas novas tecnologias. Sensores do tipo, existe uma equipe dentro da rede, que é a da Federal de Pelotas, que trabalha com sinais bioelétricos. Então, a planta emite um sinal em estímulos externos. Então, por exemplo, a gente pode usar sensores em que a planta vai identificar um sinal de que ela está com sede, por exemplo. E aí a gente liga o sistema de irrigação automaticamente, ao invés de usar o solo, né, se o solo está seco ou não. Então, existem vários sensores que podem ser utilizados, e lá na estação espacial já tem uma estufinha que tem vários tipos de sensores diferentes, para ver temperatura, nível de oxigênio e gás carbônico, etc. E dá para pensar também, por exemplo, prever como vai ser o nosso ambiente daqui a 10, 20 anos, em termos de temperatura ambiente. E aí a gente seleciona plantas dentro do cultivo indoor, aumenta a temperatura dentro do ambiente fechado, né? E seleciona as plantas que melhor se adaptaram àquelas condições. Então, quando a gente tiver daqui a 20 anos uma situação desse tipo, a gente já tem plantas preparadas para tolerar essa situação. Então, é o que a gente chama de melhoramento preventivo. Então, são várias estratégias, sabe? Desde automação, melhoramento, iluminação, biofortificação, e também
olhando a alimentação, porque a gente está falando, né, o quanto o alimento é importante. O alimento, ele não é só importante ao nível nutricional. A gente vê o quanto o alimento é importante em toda a vida da pessoa. Uhum. Eu tive a oportunidade de entrevistar um astronauta canadense, e ele falou assim: quando eu estava na Estação Espacial Internacional, eu sentia saudade de cozinhar para minha família. Eu sentia saudade de sentar na mesa e conversar com eles. Então, assim, e os astronautas, eles falavam assim: eu adorava trabalhar com os experimentos com plantas, porque eu via o verde. Então, assim, a planta, ela faz parte, né, o verde é importante, tem um cunho psicológico e social muito importante, a alimentação em si, as plantas, etc. Então, quando a gente fala de cultivo de plantas no espaço, ou a presença dos seres humanos no espaço, as plantas são fundamentais não só para a nutrição, mas para o bem-estar das pessoas, né? Então, é isso. Eu, assim, Alessandra, nunca uma frase fez tanto sentido do quanto o céu é o limite. Agora, nessa conversa com você, sinceramente, né, ela nunca fez tanto. Você já disse que é agrônoma, você já foi feito, né? Eu vou fazer essa pergunta, de repente não aconteceu, mas eu achei interessante. Análise de solo desses planetas ou satélites que vocês já foram feitos aqui? Não. Sim. Já foram feitos, não por nós, não pelo Brasil, ok. Né? Mas quando os Estados Unidos foi à Lua, trouxe solo, né? E aí já foram feitas análises, e a gente vê que o solo é muito diferente. Primeiro, ele é muito rico em alumínio e ferro, né? Então a quantidade de nutrientes é muito baixa, às vezes zero, em coisas que são importantes para as plantas. Uhum. E outra, o solo é como se fosse rocha moída, porque ele não teve esse processo de erosão que a gente teve aqui com água, com lixiviação, uma série de coisas. E os nossos grãos são redondos, né? Grão de solo, ele é redondinho. Lá não, ele é cheio de quinas. Então, pode atrapalhar a poeira é muito fininha. Sim. Então aquilo para respirar é muito ruim, sabe? E gruda na roupa, por ele ter essas quinas. Então é um solo completamente diferente e que a gente precisa trabalhar, como a gente fala de terraformar. Sim. Né? Então existem alguns trabalhos nesse sentido também. Literalmente, né, criar o solo, porque quando a gente fala de solo, ele tem uma diferença da questão da terra em si, né? O solo é cultivado também, apesar de parecer que não, é um cultivo diário, né? A gente sabe o tanto que a Embrapa fez com que o Brasil evoluísse nessa questão de qualidade de solo, com micro-organismo, na questão do plantio direto, de segurar palhada. Então, a gente sabe assim, que tem uma diferença interessante. Você comentando, né, lembrei de outro filme, quando você falou que eles gostavam de trabalhar com verde. Também a minha cabeça deixou de pensar no Wall-E, aquele robozinho que vai atrás da plantinha e que daí desenrola todo um processo segura que a planta some, pega uma planta, né? E era a plantinha dele, então... e você falando, a alimentação é justamente isso. Ela não é só o ato de se alimentar. Ela tem todo o ato, claro, a gente respeitando, né, condições financeiras de algumas pessoas, mas ela é um ato de dignidade, é um ato de aproximação, né? Como eu brinco, eu falo, tem gente falando, a gente estava conversando essa semana, a gente pega a receita de alguém, a receita do café, né? Era nós que estávamos falando a receita do café da mãe. O café da mãe é único. Cada mãe tem o seu café único. Ela te ensina. Mas tem sabor. Mas aí você fala que você faz igual, faz nada.
Por quê? Porque é como se fosse eu vou dizer, não é feitiço, uma magia, né? É essa magia que você não consegue fazer nem o cheiro ficar parecido. E assim é a comida, né? A comida, ela agrega, ela envolve. São as memórias, né? Sim. Memórias afetivas que a Isso. gente tem, né? De antigamente, da minha avó, da minha mãe, e da comida e do cheiro, né? Isso. Então, é isso. Alimento é agregar. Né? E eu concordo plenamente, é a dignidade. É assim, não tem outra palavra, né? Acho que a gente precisa prover essa possibilidade para não só no espaço, mas na terra. Não, porque a Embrapa com o Dr. Alisson já tropicalizou, né, culturas. Agora a Embrapa está espacializando, sei lá que nome se usaria para isso. E agora, Lara, não tem mais volta. O que a gente tem percebido é que existe uma economia do espaço chegando. Sim. E o Brasil tem que fazer parte disso, senão a gente vai ficar para trás, né? Então, existe essa forma. Antigamente, né, assim, na década de 70, a gente via Estados Unidos brigando com a Rússia, quem é que ia chegar primeiro, não sei o que, Agora não, agora são vários países voando, né? Então, é Estados Unidos, é a Índia, é o Japão, é a Comunidade Europeia, Austrália, tá todo mundo, a Argentina, agora recentemente. Nós somos então, um assim, povo só, né? Apesar de cada um falar um idioma e estar num país diferente, mas nós somos a população do planeta Terra. Então não tem como, né? Essa é uma percepção de quem vai para fora do planeta. Lara, você nem precisa ir para fora do planeta para ter essa percepção. Porque quem vai para a estação espacial, uma das primeiras coisas que digamos, arquiteto espacial pensa nós precisamos botar uma janela, né? E aí, quando põe a janela, eles veem a Terra lá. Sim. E aí, quando eles veem a Terra, eles têm essa percepção, nós não estamos vendo fronteira. Exato. Nós estamos no meio do nada, entendeu? Assim, nós estamos Então, por que é que a gente cria tanto problema, sendo que nós estamos todos juntos no mesmo planetinha, né? Perto da imensidão do universo. Então, é isso mesmo, Lara. Você já pode ir para a estação. Não, eu tenho medo ainda. Eu tenho que curar o medo do avião primeiro, para depois pensar em pegar um foguete. fazer terapia intensiva. Primeiro cura um, para depois curar o outro. E aí, tudo falando sobre isso, e eu aqui pensando, se para levar 1 quilo já é muito, mas eu tava pensando, né, assim, para levar um trator... com aquele mas aí quebra pedra. Não, mas aí vai sendo construído lá. Eles vão levando devagarzinho. O trem vai sendo de quilo em quilo vai, né? Você tá preocupada com isso? Sabe por que eu tava preocupada e já quero perguntar pra Alessandra? Vocês vão testar a piqui pra lá também, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês têm que testar pra lá. Já leva sem espinho, né? Que já tem, a Embrapa já desenvolveu. Que inclusive, eu tô numa fila gigantesca esperando uma muda. Então, o que a gente está pensando? Assim, claro que a gente pode pensar em diversas espécies, né? Podem ser assim, mas a gente primeiro precisa adaptar as condições que a gente tem. Então, muito provavelmente, não só as arbóreas, etc., mas a gente tem que compactar as plantas e otimizar a produção de todas elas, para depois levar. Né? Então, sim, vai existir um processo de melhoramento bastante forte nesse sentido de adaptação das culturas, e elas sejam mais econômicas no uso de água, etc. Sim. Né? E outra, por exemplo, eu nem contei, mas que a gente está falando de possibilidade de arbóreas, etc. Uma vez um astronauta japonês levou sementes de cerejeira para a estação espacial, e aí ficou lá por 8 meses. Quando ele voltou, ele pegou essas sementes e distribuiu em várias áreas do Japão. Sim. E aí, algumas delas, ao invés de florescer em 10 anos, que é o normal, eles começaram a florescer em 4 anos.
Então, você imagina situações do tipo assim, jabuticaba, que demora tanto tempo para florescer. Tâmara. A gente, né? Seria espacial. Nossa, eu acho que dá uma quebrada na dormência para ela produzir mais ligeiro, assim, sei lá, né? Eu pensei, na verdade, exatamente pelo fato de que, foi até uma fala inicial sua, de que a questão de que as pessoas, quando vão e quando voltam, sofrem todos os efeitos que são diferentes e que trazem isso. Então, quer dizer, olha aí, né? Então, não todo ser vivo, tudo que for vivo, né? Todo ser vivo, quer dizer, sejam pessoas ou sejam orgânico, né? Que quando as pessoas falam essa alface orgânica, como se as outras não fossem orgânicas. E aí, a Alessandra falando isso é realmente assim, independente dessa possibilidade da Lua ser habitada, eu acho que não é esse realmente o ponto, mas é o ponto de que o quanto de ganho que toda a Terra vai ter com essa mudança, né? Em termos de tecnologia, de adaptação, de melhora genética, meu Deus do céu, é muita coisa. Exato. E o fato, por exemplo, o espaço, existe, como eu estava falando, né? Hoje em dia existe a economia do espaço. Então, é o uso do espaço para várias funções. Então, por exemplo, produção de fármacos, né, que a gente sabe é produção de proteínas mais puras e com uma maior viabilidade no tempo, assim, vida de prateleira. Então, dá para pensar em indústrias no espaço hoje em dia, sabe? Então, é claro que em outros modelos, né, laboratórios no espaço, por causa do ambiente da microgravidade, etc. Então, são várias possibilidades da gente usar o espaço ao nosso favor, numa nova economia, né? Além do turismo, que todo mundo conhece, turismo espacial, que só vai milionários, a gente pode usar o espaço em benefício de qualquer pessoa, né? Assim como a gente já usa com satélites e tudo mais. Não, e nessa função, né, da cerejeira florescer 6 anos antes, né? Nossa. Que foi esse o prazo, 6 anos antes. Sim. Eu imagino a questão de testes e de pesquisas com essas plantas até na cura de algumas doenças, porque elas com certeza estão diferenciadas, né? Esse amadurecimento mais rápido, precoce, perigoso ir pra lua, enfim, eu não quero envelhecer assim 6 anos de uma vez, não, e chega lá e faltar, não, obrigado. Melhor não. Precisa testar para ver o que vai acontecer. Vamos mandar os mais novinhos daí, Não, com certeza. Existem várias situações em que, por exemplo, a gente já sabe na Terra que plantas, por exemplo, plantas medicinais, elas produzem aqueles compostos medicinais quando estão estressadas, baseadas em estresse, estão relacionados esses componentes a estresse. Então, você não pode deixar ela toda felizinha demais, que aí ela não produz também o que precisa ser produzido. Então, existe uma relação entre os genes de estresse com os componentes. Então, tudo isso a gente pode pensar, imagina o quanto de estresse essas plantas não têm no espaço, o quanto de componentes eles podem produzir completamente diferentes. E quando você fala nisso, quem mora em Brasília, na cidade de Brasília, como esse ano o inverno está atípico, com certeza os ipês já estão pulando o ciclo, né? O rosa já foi, porque quanto mais frio, mais eles florescem rápido. Então, eu acho que o ciclo desse ano dos ipês é capaz de não durar até setembro, não. Aqui em Balsa já tá, né? Então, eu tô vendo que eles estão florescendo bem antes, por quê? Porque o inverno veio muito forte esse ano. Então, eles adoram frio para florescer. Então, assim, tudo isso a gente pensa. E pensa também, Alessandra, que algumas pessoas não sabem que uma árvore, uma planta, ela tem uma vida. Ela tem aquela vida e... mas você... Não, ela tem um ciclo. Como todos nós temos um ciclo. Você acredita que talvez essa imersão, né? Terra, espaço... isso pode fazer com que para nós, enquanto,
né, terráqueos, como o pessoal desses filmes que veio, os extraterrestres nos chamam de terráqueos, ajudaria a diminuir mais ainda o tempo da colheita de plantas? Você já deu o exemplo aí da floração, da florada da cerejeira, mas aí eu penso, né, na questão dos grãos, do café, da soja, do milho. Esses estudos também estão já na mente de vocês? Porque eu que não sou pesquisadora nada, minha cabeça já está lá Com certeza, a gente pode pensar em aumento da precocidade, né? Seja genético, né? Que aí a gente pode selecionar plantas que finalizem o seu ciclo, né? Por exemplo, a soja, né? Em vez de ser determinado ciclo, vai ser menor. A gente pode pensar geneticamente nisso e pode pensar em termos de fotoperíodos, né? Se for em um ambiente fechado de cultivo, você acelera baseado em alternância luz-escuro, e aí ela acelera o crescimento vegetativo, reprodutivo, etc. Então tem essas duas formas de acelerar, né, o crescimento das plantas, etc. Eu sou muito curiosa em relação a essas coisas, porque você falou sobre isso agora, Alessandra, e eu lembrei que agora eu teria que pesquisar, mas eu lembro de ter visto coisas de internet em um dado momento, que era a venda de uma espécie de incubadora para plantas. Era algo pequeno, era mais ou menos, eu acho que 50 centímetros, 1 metro, mas é coisa pequena, mas como se fosse para alface, coisas pequenas. Para quem mora em apartamento. E é um negócio mais ou menos esse, que falava sobre a questão do pouca água, a luz controlada e tal. Então, assim, tudo isso que a gente está falando, eu tô lembrando disso e olhando realmente para um cenário que é o cenário que a gente tem hoje de oferta de produto, qualidade, disponibilidade de mão de obra para o trabalho, né? Porque aí a gente está falando do indoor, e aí às vezes a pessoa escuta, uma palavra em inglês, a pessoa fala assim, o que é esse bichinho? Né? Então a gente está falando de uma produção que é fechada, num ambiente realmente controlado, né? Dentro de um ambiente, uma espécie de uma estufa, né? Vamos falar assim, acho que a gente pode usar essa palavra, né, doutora Alessandra? Pode. Então, trazer isso de que até para as pessoas que vão trabalhar nesse ambiente, ela vai ter também uma qualidade de trabalho, né, de ambiente mais favorável. Principalmente se a gente olhar, por exemplo, a nossa região. Quer dizer, não é cada uma com as suas necessidades. Na verdade, eu ia puxar sardinha pro Nordeste em relação ao calor, mas se eu puxar sardinha pro Sul, tem o frio, sim, né? Que são intempéries que, de uma forma ou de outra, como é o caso da geada, né? Pro Rio Grande do Sul, que tá passando por isso, que já passou, vai continuar passando, porque isso é algo da natureza. Então, assim, eu olhando para esse cenário todo, que a Alessandra já mencionou aqui, eu estou parafraseando também exatamente porque, assim, você está falando e a gente fica imaginando o quanto isso pode melhorar a vida das pessoas. E que pensando na questão da disponibilidade hídrica, né, pensando na questão de que nós temos o sol disponível, então captar esse sol para ter o máximo aproveitamento quando é possível, e aí eu estava falando sobre isso porque eu estava me lembrando a questão da própria soja, que é a nossa realidade aqui, no nosso caso, né, a nossa média hídrica, que fica na casa aí dos 1.200, 1.300, 1.400 milímetros por safra, né, no período de safra. Na nossa região, esse ano, não chegou a 800. Então, foi realmente muito abaixo. Então, por exemplo, agora que a gente está no final já da colheita aí de safrinha, né, que seria a nossa segunda safra, a gente olha já para o solo, a gente olha para o ambiente e vê que está tudo muito seco, que normalmente ainda não estaria, né? Então, tudo isso realmente traz, dentro das pesquisas que a Embrapa já possui no nosso ambiente aqui na Terra, e a conexão com esses estudos. Então, assim,
a gente poderia afirmar que hoje a Embrapa tem, dentro de todas as suas Embrapas, essa conexão para desenvolver cada vez mais tecnologia, independente de ser mandioca, uva, né, frutas e tudo mais? A gente tem tecnologia para possibilitar essa seleção de materiais mais eficientes para essas regiões, né? Quando eu falo usar tecnologias espaciais, a gente já tem muita coisa, muitos materiais que a gente pode fazer cruzamento, uns que são mais tolerantes e outros que são mais produtivos, a gente faz essa cruza e seleciona materiais, né? Isso a gente faz o tempo todo, digamos assim, né? Então, é claro, as equipes de melhoramento de soja têm essa preocupação de adequação dos materiais dos cultivares mais, digamos, mais adequados para essa região aí de Balsas, que precisa do material mais precoce, que finalize o ciclo mais rapidamente por causa da seca. Então, sim, a gente o tempo todo procurando, né, materiais que sejam mais adequados a cada uma das regiões. Isso aí já é ponto pacífico, né, faz parte da missão. Alessandra, você poderia dizer, que se não puder também não tem problema nenhum, quantos países estão envolvidos nesse projeto? Então, nesse projeto tá assim, nós somos 56 pesquisadores, né, de 22 instituições, dessas 22, 18 são brasileiras. Nossa. Então tem a Universidade Federal de Viçosa, Federal de Lavras, Federal de Pelotas, Federal do Rio Grande do Norte, Exalc, USP, tem várias importantes, né, ITA, INPE, enfim. E temos também fora do país 4 instituições, que são 3 americanas, sim, que é a Universidade da Flórida, Florida Tech, Winston-Salem State University, e a 4ª, que é a Universidade of Newcastle, que é na Austrália. Sim. E agora nós estamos começando uma negociação com a Universidade de Nápoles, na Itália, que também tem pesquisadores que trabalham com agricultura espacial lá. Sim. Então, a ideia é a gente juntar esforços, né? A gente sempre fala que o bom é o prato colorido, sim, né? E a gente está trazendo o roxo e o begezinho do grão de bico. Mas tem outras equipes que trabalham com tomate, com alface, enfim, né? E a Austrália também que já começou, então essa é a ideia. Era isso que eu ia perguntar também para ti, porque o grão de bico, tudo bem, nesses outros países já é uma cultura conhecida, mas a batata roxa, você disse a roxa, né? Eles já conheciam, claro, com certeza, porque eles importam, tem chip, tem tudo. Mas não é uma cultivar que se tem muito fora do Brasil. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a batata doce é bastante consumida, é diferente da nossa, porque lá eles usam a laranja. A gente usa mais a bege, né, a creme. E eles usam bastante a laranja, que é rica em carotenoides, como a cenoura. Sim. Mas isso é uma coisa interessante que a gente adequa, né, ao paladar também. Se a gente for falar os astronautas, a gente tem astronautas do mundo inteiro. Sim. A gente tem que pensar na alimentação de todos eles, né? E a nossa também, né? E é diferente, concordo com você, o sabor da batata doce nos Estados Unidos é diferente da nossa. E só de curiosidade, a gente tem um chefe de cozinha no eu já era uma outra também. Pergunta, porque eu disse assim, gente, alguém tem que desenvolver prato. Tem que saber se aquilo que foi produzido pode ser consumido e ser gostoso, né? O trem que é bom... O trem que é bom, eles vão melhorando. Quando ela falou que ele tá levando de Nápoles, eu já pensei, macarrão, nossa, já pensei, tudo pode ficar melhor, né? Nhoque de batata doce, gente, já sim, conhece, não, né? Brasileiro não tem, não. Brasileiro não tem limite para cenoura, para batata, para coco, nós não temos limite.
Você dá um coco pra gente, a gente transforma ele em shampoo, sabonete. Receita de doce de leite com bacon. Então, assim... Eu já vi sorvete. Eu já vi sorvete com bacon. Então, assim, eu fiquei, inclusive, curiosa. Mas é que nem eu falo. Pedra com bacon, entendeu? Você põe uma pedra e bacon. Comendo bacon, tá tudo certo, né? Bacon é bom demais, né? É vida. Essa dobradinha aqui tem vamos dizer assim, que o americano, né? É famoso americano, né? Ovos e bacon é assim, perfeito. Então, né? Só super. E o chefe de cozinha nosso, assim, em homenagem, num evento que a gente fez aqui com a equipe, tudo, ele fez um sonho, sabe? Porque esse é o que a gente tem, né? A gente tem um sonho. Claro. Então é um sonho de batata doce roxa com um recheio de grão de bico. Gente, mas ficou tão bom, tão gostoso. O chefe que a gente... ele é super conhecido, né? O Jefferson Rueda, da Casa do Porco. Sim, olha aí o bacon no meio. Olha o porquinho. Tem que ter um porquinho no meio. Quem não vai, adora ir na Casa do Porco. Não é? Então ele faz parte da rede e a ideia é ele dizer, olha, essa cultivar é boa para isso, isso, essa é boa para chips, essa é boa para, sei lá, outras formas de... Não, mas olha como é interessante você trazer... Eu vou só fazer um parênteses, que assim, a gente tá falando do chefe, o nome do restaurante é a Casa do Porco, né? Isso. Em São Paulo. Isso. É uma referência, um dos melhores restaurantes que tem em São Paulo. Já tive, inclusive, a experiência lá, né, de viver a experiência, porque ele tem uma opção, né, de você experimentar cada item do cardápio, né? Então, assim, só pra gente fazer esse... Porque nem todo mundo pode conhecer, né? Sim. Mas, assim, só pra contar pra todo mundo que, assim, é realmente uma pessoa que tem uma referência, né, que tem restaurante, né, que tem essa coisa, então assim, muito bacana, né, fazer para as pessoas também saberem, né, que tem uma pessoa que é sociedade civil, vamos dizer assim, né, que é uma pessoa que é da sociedade. Mas isso que eu ia entrar, era nessa seara que eu ia entrar, eu falei assim, não tem problema, mas aí você complementou, porque todo mundo fica pensando assim, é só cientista, só pesquisador, né, todo mundo ali, ó, aquele pessoal que QI 600, vou botar lá isso. Não tô dizendo que o chefe não tenha, pelo amor de Deus, não é isso, né, gente? Porque hoje tudo que a gente fala, o povo deturpa, então... É verdade. Então, assim, não foi isso que eu quis dizer, mas é que você não imagina que um chefe de cozinha vai estar envolvido numa pesquisa tão importante. Mas aí também a gente é tão, assim, sem pensar que era óbvio que alguém tinha que mexer com essa comida. Isso é comida, né? Se for depender de mim para cozinhar, essas coisas... Não, mas a batata você cozinha, água quente, põe a batata... Bota no micro-ondas e pronto. Gente, todo mundo fala isso. Por que eu sou do contra? Eu não mexo com esses negócios. Filha, aí é uma escolha sua, porque a batatinha, por exemplo, é a coisa mais prática do mundo. É 4 minutos, você chega lá, bota no micro-ondas, tira do micro-ondas, dá uma porrada nela. Dá um soco nela. Que é a famosa batata ao murro. Quer dizer, gente, botou um salzinho, um azeite, não precisa mais nada. Alessandra, você tem filhos, né? Eu tenho um filho. Então, mas não tem coisa melhor que você tá fritando batatinha e quando você olha pra vazia, ih, meu Deus, cadê a batata? Dali a pouco de novo, cadê a batata? Então no micro-ondas você perde a graça de você fazer no micro-ondas, porque você não tem essa questão do tô roubando a batata que a minha mãe tá fazendo. Não, é que assim, é bastante importante a gente ter esse olhar, né, do Jefferson, no sentido da sustentabilidade, do orgânico, do sítio, né, de ter toda uma coisa que é integrada. Então, ele veio, e sim, ele é o especialista, né, ele é o doutor, né, na parte de preparar pratos, etc. Então, ele vai dizer, olha, esse aqui deu certo, esse não. Então, essa é a ideia. É inimaginável, gente, assim, eu acredito que quem vai acompanhar esse programa vai ficar pensando, né, de vez em quando a gente olha para a luba de forma diferente, daí você pode estar pensando assim, meu Deus, agora o que estão plantando lá em cima, né?
que vai chegar de lá agora? Aí você fica assim, aí, lua cheia, lua minguante, que ela interfere aqui, tanto nas nossas marés quanto nos plantios, né? Tem gente que até pro parto, não, nessa lua, não te preocupa que você não vai ganhar neném agora, você não é lua certa para isso. Ah, meu Deus. E como tudo está mudando, né? A gente vê, por exemplo, que agora, em 2030, está previsto que a Estação Espacial Internacional ela seja deorbitada, que a gente chama, eles vão tirar da órbita. Sim, sim. E aí vão ter outras estações espaciais privadas agora. Então, agora, tendo dinheiro, você manda um experimento para o espaço, entendeu? E faz um experimento. Então, ficou uma coisa menos difícil, digamos assim, do que há décadas atrás, que a gente não tinha. Sim. Eita, nós. Vocês viram que a gente mandou um experimento no voo da Blue Origin? Vocês viram o voo da Blue Origin que foi a Katy Perry? Sim. Todo mundo falou da Katy Perry, isso aqui, Então, a rede Space Five em Brasil mandou um experimento a convite da Winston Salem State University, e a gente mandou grão de bico e batata doce naquele voo. Então, o objetivo era a gente identificar os efeitos que o voo suborbital, que ele fazia assim, ele voava e voltava, né? Sim. Assim, é rápido. São 4 minutos de microgravidade. Então, a aceleração, a microgravidade, a descida, o efeito que isso tem nas plantas. E aí, logo, logo, essas plantas vão voltar para o Brasil, que eles estão nos Estados Unidos, vão voltar para o Brasil para a gente continuar as pesquisas. Então, está sendo possível, está sendo menos difícil a gente conseguir esse tipo de experimento. Está mais palpável, né? Tá aqui. Exato. Alessandra, mas aí nesse voo foi mandado a batata mesmo, o grão de bico ou foi a planta? Ou a semente? Foi assim, foi semente de grão de bico. Cultivar Embrapa, que foi num bolsinho do lado da astronauta, que era a Isha Bowie. A Isha Bowie era uma pesquisadora da NASA, ela pesquisava foguetes e tudo mais, e aí ela agora tem uma empresa e tudo mais, então ela foi responsável pelos experimentos. Então foi semente de grão de bico do lado dela, e foi plantinha de batata doce dentro de um tubo, sabe? E aí ela fazia assim, tinha os tubos, e aí ela, quando terminava de voar, assim, de acelerar, e chegava nas condições de microgravidade, ela apertava, era como se fosse uma grande seringa, sabe? Então ela apertava lá aquele êmbolo da seringa, assim, para misturar um líquido que matava a planta e deixava tudo paradinho ali, todos os componentes ali. Então era a primeira estação, que era a de lançamento. Aí a segunda de microgravidade, aí ela apertava outro êmbolo, outro tubo. E o terceiro tubo no retorno, porque a gente vê quais são os genes que são ligados e desligados nessa situação. É como se fosse, se a gente, em situação, por exemplo, se a gente vai na montanha-russa, né, a gente desce ali, não é nem o que, 2 segundos, a gente já fica, né, assim, já se comprime inteira. A planta é a mesma coisa, ela tem essa resposta muito rápida, né, um estresse muito rápido. Então, é isso que a gente quer ver, se tem plantas de estresse diferentes ou não, porque aí a gente pode escolher as melhores plantas para essas condições. Sim, as que tem. Cara, mas deixa eu só complementar aqui, para eu entender. Quando faz isso, como é que estabiliza, vamos dizer assim? Porque assim, você falou, vai para a primeira estação. Quando eu fui para a primeira estação, eu dei a primeira, né? Dei a primeira, eu injetei lá meus 5 ml. Aí eu tenho um que tá desse jeito. O outro eu vou injetar mais 5 na segunda estação. Eu tenho uma outra situação. E eu tenho uma terceira, que é o do retorno. Então eu tenho no mínimo 3 situações, então, vamos dizer assim. E uma outra que não foi impactada de forma alguma, que talvez seja a amostra também, né?
E aí, Isso. como é que estabiliza isso para poder chegar de volta e vocês conseguirem estudar? Desculpa então a pergunta, mas é porque... Não, são pelo menos 3 tubos, né? 3 a 4 tubos diferentes, com estações diferentes, né? E esse líquido, ele faz essa estabilização, entendeu? Ele mantém o DNA, mantém a plantinha lá sem mudar nada, entendeu? Fixa. Então, é um fixador que a gente chama, né? Então, por isso, não degrada, não acontece nada, esse líquido mantém, aí ele vem nesse líquido até o Brasil, e aí a gente vai fazer os testes, porque do mesmo jeito que foi feito lá, a Isha fez isso lá, o nosso colega que nos fez esse convite, que é o professor Rafael Loureiro, que é brasileiro, e mora lá nos Estados Unidos, que ele fez o convite pra gente, ele fazia a mesma coisa, a Isha apertava lá o êmbolo, ele apertava aqui também, pra gente ter o controle, entendeu? Então a plantinha que voou com a plantinha que não voou, pra gente ver o que acontece com elas. E assim, então, como você falou, foram quatro momentos diferentes, né? Cada um canto. É como se eu fosse daqui para o pessoal entender, assim, de uma forma mais... Como se fosse um elevador. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Mais ou menos isso. Ou daqui eu chego no Riachão, jogo líquido. Tô lá em Carolina, jogo outro líquido, entendeu? Até chegar no ponto final, essas distâncias, assim, para testar em que lugar ela responde mais, ela tem maior desenvolvimento, que ela tem mais estresse, que ela fala assim, não, eu tô de boa, gente, ó, meus nervos estão tranquilos aqui, né? Não se preocupem comigo. Exato, então você imagina assim, um evento de aceleração, né, que a primeira estação é um evento de aceleração. Sim. Provavelmente vai dar um estresse de mudança, né, dessa aceleração. Assim como tem a gente também, quando acelera tem aquela mudança, né. Depois entra a microgravidade, né, então muda completamente. Que é uma e depois a descida de novo. Exato. Né. Então, são 3 situações diferentes. E mais uma situação aí, né, que eu não vou perder a oportunidade, que era um voo praticamente só de mulheres. Então, tinha muita conversa rolando dentro desse voo. Devia ter, viu? Então, eu imagino, meu Deus, olha aquilo. Porque não adianta. 6 mulheres. Então, eu acho que, de repente, vocês deveriam analisar esse ambiente também. Eu acho, a gente tem que ter um efeito só com homens, para ver o que acontece. Ai. Alessandra, você falou, né? Vai ter o simpósio. Quem é o público esperado para o simpósio? Quais são os objetivos do simpósio? Então, nós vamos ter esse simpósio aqui em outubro, em São José. Os palestrantes são praticamente todos do exterior. Nós vamos ter professores brasileiros que vão fazer parte dos painéis para discutir, né, o que vai ser muito legal. Então, a comunidade científica, estudantes de graduação, de pós-graduação, de ensino médio que tiverem interesse, né? Então, tudo isso é muito, muito bem-vindo. O cinema também é para a comunidade, quem quiser vir, né, para assistir o cinema. Então, nesse intuito de juntar esses esforços. Empresas, né, particulares que tem relacionamento com fazendas verticais, fazendas urbanas, empresas que trabalham com venda de LEDs, enfim, fertilização, a hidroponia, aeroponia, tudo isso pode se interessar em ver as tecnologias, né, que vão ser estudadas e vão ser apresentadas lá, o que está sendo feito fora do país. Então vai ser bastante interessante, a programação está toda no site também, e fica o convite aí, inclusive para a comunidade, para vir para o cinema e tudo mais. E quem não pode ir, né, recomendo assistir o filme, né, como a Alessandra falou, ele teve todo um estudo com um pesquisador da NASA para que o filme fosse feito. Então
pelo menos para se ter uma ideia de que aquilo não é mais só um entretenimento, não é só uma questão de filme de Hollywood, que é uma... Eu vou até procurar se os Simpsons não tem algum episódio falando disso. Porque, assim, então assistam Perdidos no Espaço, né, Diana? Perdidos no Espaço com Matt Damon, né? Então fica aí a indicação desse filme também para quem não pode ir até São Paulo participar do simpósio. Quem puder e for, aproveita. Nossa, porque é o primeiro, então você vai ter... E a gente vai deixar também, né, junto na descrição desse episódio, essas informações a respeito do simpósio como um todo, os dados também da Alessandra. Eu sigo já a Alessandra lá no LinkedIn, ela compartilha muito conteúdo, gente, muito conteúdo mesmo a respeito desse tema, desse bate-papo de hoje. Então, assim, eu já andei dando uma stalkeada lá nos perfis dela. A gente não perde a oportunidade, né? E aí... Obrigada. Mas, assim, é bom, muito, muito bom, sabe, Alessandra? Porque, assim, uma das coisas que eu imagino e aí eu acredito que também seja um grande desafio para nós, brasileiros, para o mundo, é realmente a questão dos resíduos. Né, você falou também sobre isso, mas assim, eu imagino que seja também um grande desafio desse trabalho que está sendo pensado, né? Não só alimentar, mas a preocupação com os resíduos. Sim, sem dúvida. Os resíduos são um assunto bastante importante que a gente está levando em consideração, e uma das possibilidades de tratamento de resíduos, não só para tratamentos, mas também é o uso de micro-organismos, então, que degradem esse resíduo e retornem esse produto, né, dessa degradação para dentro do sistema novamente em forma de fertilização. Então, os micro-organismos eles vão ser utilizados para promoção de crescimento vegetal, como bioinsumos, que hoje em dia a gente está falando bastante, né? Que inclusive a Mariângela Hungria, que é a nossa Nobel da Agricultura, faz parte da rede também. Para alimentação humana, que no caso dos cogumelos são considerados micro-organismos também, para tratamento de resíduos e para a própria terraformação que a gente estava conversando, os micro-organismos são bastante importantes para muitas vezes remediar o solo, né, que no solo de Marte, por exemplo, tem muito perclorato, muitos produtos tóxicos para plantas, e aí os micro-organismos podem trabalhar esses elementos, né, no solo. Então, e além, por exemplo, tolerância a estresse, a gente sabe que tem micro-organismos que aumentam a tolerância das plantas a estresse, então não tem como separar as plantas dos micro-organismos, né? Então, existe uma equipe especialista em micro-organismos também. É coisa boa, né? Alessandra, o que nós não falamos, até você desconsidera nosso desconhecimento de causa, mas assim, de coisas... Que bom que você gostou. Mas se tiver, assim, pontos que nós não falamos, que você queira incluir, pontuar, reforçar o convite, até pra gente ir aqui se encaminhando até pro encerramento desse programa, mas assim, que eu acredito que vai deixar muita gente curiosa também, né, até pelo tema, e também porque eu acredito que provocar nas pessoas o interesse, e também que as pessoas diminuam o índice de crítica, né, ao próprio brasileiro, né, ao quanta coisa que nós temos feito, o quanto nós temos evoluído. Então, assim, quando a pessoa pensar em criticar quem produz, primeiro buscar saber como que é produzido, por que é produzido, e aí aqui a gente sempre fala, eu vou falar também porque é importante, assim, uma coisa que a gente menciona muito aqui com muita frequência, que a gente precisa separar o certo do errado. Quem produz certo, quem produz errado, é aquela coisa, é a lei e os rigores da lei para quem produz errado. Então, a gente fala sobre isso aqui, tá, Alessandra? Mas assim, principalmente pensando para que
a gente possa realmente continuar crescendo, evoluindo, e a gente possa usufruir daquilo que está sendo pesquisado, está sendo, sabe, feito com tanta dedicação, com tanto carinho por você, pela equipe, pelos brasileiros que estão aí trabalhando, para que a gente faça uma agricultura melhor, para que a gente possa produzir sim mais, com mais eficiência, com mais qualidade, que a gente possa gerar qualidade de trabalho para as pessoas, né? E a tecnologia, acredito que ela vem muito para somar com isso. Então, te deixar à vontade aí para você falar o que você quiser. Obrigada, Diana. Então, é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa melhorar, né? Melhorar a tecnologia, melhorar a qualidade de vida, melhorar a alimentação, melhorar, assim, a gente parar com esse complexo de vira-lata que muitas vezes a gente tem, né? De achar que o dos outros é melhor, e a gente tem muita coisa maravilhosa, tem tecnologia, né? É uma questão da gente usar, educar, né, enfim, e trazer isso, ter uma extensão importante para divulgar essas tecnologias também, né, e eu acho que é muito importante a gente trazer isso, né, e não uma tecnologia não inviabiliza a outra. Nós não estamos falando que agora não vai ter mais campo, muito pelo contrário. Sim. Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo, né? Tem o momento do campo, tem o momento da segurança alimentar num cultivo indoor. Então, uma tecnologia pode se beneficiar da outra. Uma tecnologia pode ser adaptada à outra, né? Uso de, como você estava falando, do uso de iluminação, etc. Então, não necessariamente é tudo via fazendas urbanas, a gente pode usar as tecnologias a campo também. Então, é uma questão de união, né? Nossa. De tecnologias. Alessandra, eu agradeço muito o seu tempo. Seu tempo é com certeza precioso. Agradeço também pelo meu país, pelo que vocês estão fazendo. Quero dizer para as pessoas que muitas vezes torcem o nariz para o agro, vocês não fazem ideia do quanto de pesquisa, de tempo, de gente dentro de laboratório estudando tem numa lavoura de soja. Vocês não fazem ideia de como o Brasil é sumidade nesse cultivo. Vocês não fazem noção de quanto tempo, quanta vida, né? Quantos sonhos de pesquisadores estão nas lavouras do Brasil. Vocês não têm ideia. Então, literalmente, eu vou... Lavem a boca com sabão, galera. Sabão de coco, assim, é bom também, é do agro. Para falar de uma coisa que vocês não têm conhecimento. Né? Então, gratidão demais. Essa questão agora, o Brasil tem Embrapa, os Estados Unidos tem a NASA, não sei não, eu acho que nós estamos muito além disso. Mas só agradecer. Muito obrigado por esse esclarecimento hoje. Eu que agradeço o convite, Lara, foi um papo muito gostoso, foi muito bom, eu agradeço muito a oportunidade da gente falar um pouquinho e às vezes esclarecer e trazer, né, porque pode ter muitos alunos, né, querendo falar, que muitas empresas, muitos produtores querendo conversar com a gente, então a gente está à disposição, né, para todas as... para trocar ideias e conversar junto. Então, eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Alessandra, redes sociais, para quem quiser acompanhar o teu trabalho, LinkedIn, enfim. Eu tenho o LinkedIn, né? Alessandra Pereira Fávero, Alessandra P. Fávero, é isso. E o site da rede, né? Rede Space Farm Brasil, está dentro da Embrapa. Se colocar no Google lá, Agricultura Espacial, já vai entrar lá e tem todas as informações. Pronto. Alessandra, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi realmente de grande valia a sua participação aqui conosco. Nós estamos aqui imensamente gratas e desejamos para você muito sucesso, muita prosperidade em todo esse projeto, né? Não só nesse, mas assim, você tem feito isso ao longo da carreira e com certeza esse vai ser um grande salto para a agricultura brasileira. Então, parabéns pelo trabalho e
é isso, a gente vai ficar aqui sonhando, né, cada vez mais com isso, né, desejando que a gente possa cada vez realmente fazer mais, e com a ajuda da Embrapa, com a tua ajuda, Alessandra, com certeza, de toda essa equipe, né, que está fazendo esse trabalho, que está por trás disso tudo, vai fazer com que a gente possa ser mais e melhor, com certeza. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o convite, foi muito, muito bom. A minha participação aqui, eu fiquei muito contente. Muito obrigada. É isso. Mandar um chama na botina para todo mundo que acompanha aqui, né, o nosso programa Cash, pela Rádio Boa Notícia, né, pelas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Continua acompanhando, né? Todo sábado tem um programa novo disponível, e também pela Rádio Boa Notícia. Quero mandar hoje aqui um abraço muito especial para toda a comunidade lá do Povoado da Aldeia, viu, Lara? Sim. Muita gente mandou, falou comigo durante o período do festejo, e eu queria aproveitar aqui para deixar registrado o nosso agradecimento, com né? certeza. Para todo mundo que acompanha, muita gente que me falou, olha, a gente está todo sábado acompanhando a programação de vocês e parabenizando, então, sobre isso, né? Nós estamos aqui plantando sementinhas, né, Alessandra? Cada um vai fazer a sua rega, né? Mas a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, então, muito obrigado por participar desse plantio junto com a gente. E um chama na botina especial, mas daquele assim, mega especial, para todas as unidades da Embrapa. É verdade. Muito obrigada. A comida do nosso prato passa por vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E parabéns pelo programa. Muito obrigada, Alessandra. Foi um prazer ter você por aqui com a gente. É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo Chama na Botina. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental é fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em
trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.